sou Júnior Bornelli, eu nasci no interior de Minas Gerais, uma cidade de 13 mil habitantes, é, e lá nessa chama-se Areado a cidade, se eu não disser o nome da cidade, o pessoal fica bravo. É, e lá em Areado, na minha cidade, a gente quando nasce no interior, a gente se acostuma com a vida do interior e a gente entende que o nosso mundo é aquele ali, né? E essas coisas sempre me incomodavam, sempre gostei muito de ler, fui muito curioso, sempre gostei muito de olhar o mundo de uma outra maneira, e isso mexia muito comigo. E eu sempre pensava, poxa, será que dá para fazer mais do que está programado, né? Ou que está no meu destino? Será que dá para fazer de um jeito melhor? Será que dá para encontrar mais caminhos, ampliar esse horizonte? E foi isso que me fez tentar buscar coisas além do que estavam ali ao meu alcance, além do que era óbvio, que era quase que programado. Me formei na faculdade de Direito, que era uma cidade vizinha ali do lado, e fazer direito para mim, na verdade, a escolha de fazer direito foi, como é na maioria dos casos no interior, é o que dá para pagar e o que tem perto, né? Então, quando eu olhava para aquilo, me interessei pelo tema, dava para pagar, tinha faculdade ali perto, né? Mas de fato, ao longo do desenvolvimento dali da universidade, eu entendi que aquele contexto, aquele conteúdo, aquela informação, aquele conhecimento, ele era muito útil, mas não era com aquilo que eu gostaria de trabalhar, né? E sempre digo, pô, estudar direito deve ser bom é bom para todo mundo devia saber um pouquinho de direito, ter noções de direito, então é muito importante. Mas não me identifiquei ali trabalhando naquela jornada e aí, né, fui entrar no mercado de trabalho e aí fiz um pouquinho de tudo. Trabalhei, comecei como estagiário, formalmente como estagiário no hospital, e aí meu papel ali era fotografar cirurgia, filmar, enfim, e aí foi onde eu tive conhecimento e contato pela primeira vez com comunicação, com marketing. Uma das pessoas que muito me ensinou nessa jornada é uma profissional dessa área chamada Soloni Viana, né? E a Soloni foi a minha primeira professora, vamos chamar, nesse mundo, né? Muito do que eu uso hoje, principalmente sobre comunicação, sobre como influenciar as pessoas, sobre como levar a mensagem da Startse para essas pessoas, foi aprendido com ela, que tinha uma maneira de se comunicar muito simples, muito direta, muito objetiva, mas sempre com um pouco de poesia, um pouco de encanto. Então isso fazia com que fez com que eu aprendesse muito e me desenvolvesse a partir dali. O tempo passou, eu continuei trabalhando ali na universidade, foram 10 anos, até o momento em que eu entendi que era hora de dar um próximo passo e eu precisava ser dono da minha história, dono da minha jornada, e aí eu comecei a empreender. Como todo empreendedor, os primeiros passos eles são sempre muito difíceis, a gente mais erra do que acerta, mas eu sempre tive na consciência, na cabeça, de que todo erro ele te impulsiona um pouquinho mais para frente, né? Se existem 100 erros que eu vou cometer até eu chegar onde eu quero, se eu já cometi um, eu estou mais perto e eu não estou mais longe, né? Faltam só 99. Então foi com essa cabeça, com esse pensamento que eu tentei criar uma jornada que nos trouxe até aqui na Startse, né? A Startse nasceu justamente desse ponto. Eu não sabia empreender, todas as tentativas tinham dado errado, tinha falhado inúmeras vezes, e eu morava numa região que é, sul de Minas, é uma cidade pequenininha, mas é uma região boa, uma região aqui no Sudeste, enfim. Então eu ficava imaginando, poxa, se aqui eu não conseguir empreender, imagina para quem está nos pontos mais isolados do país, imagina para quem não tem muito com quem se relacionar, com quem conversar, não tem acesso. E aí nasceu a Startse, com o objetivo de ser uma grande ferramenta onde a gente consegue criar as condições para empreender, criar as condições para fazer as conexões, achar um jeito de fazer com que aquela vontade de fazer mais e melhor que já existia lá atrás pudesse se desenvolver. No início, os nossos cursos eram cursos online, a gente vendia isso pela internet, R$29,90, pouquinha gente no curso. Eu não sabia nada, porque eu tinha fracassado em todas as minhas tentativas de empreendedorismo até ali. As pessoas que estavam do outro lado também não sabiam, então, no final das contas, o curso era uma grande aula de autoajuda e a gente saía feliz desse processo e as coisas começaram a se desenvolver. Fato importante que eu aprendi ali, para mim, é uma das grandes lições, ou grandes lições, né, do marketing, da comunicação, seja como a gente queira chamar.
a gente sempre criou aqui na Startse uma estratégia de eu primeiro entrego valor para depois eu extrair valor. Primeiro eu entrego para depois extrair. Então aqui a gente sempre usou essa estratégia de a gente faz muita coisa de graça, a gente entrega muito valor para as pessoas antes de pedir que elas façam alguma coisa. Então a base de todo o nosso processo desde o início foi produção de conteúdo, foi entrega de conhecimento, diferente do que se faz normalmente na educação tradicional. A gente não bota um muro de pagamento antes para que, poxa, eu só te entrego conteúdo se você me pagar alguma coisa. A gente faz o contrário. Te entrego 97% do meu conteúdo de graça. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesses 3%, aí você me paga alguma coisa. Então esse foi o contexto que a gente usou e a gente usa até hoje. A Startse é uma grande plataforma de produção de conteúdo, uma grande plataforma de direcionamento do que vai acontecer no mercado. A gente hoje, né, sempre no campo da humildade aqui, a gente se sente muito orgulhoso de saber que metade dos unicórnios no Brasil já sentou numa sala de aula da Startse, que a gente influencia os mercados, que desde quando a gente começou a fazer os nossos grandes eventos, os nossos programas online, os mercados de fintech, healthtech, lawtech, construtech, eles foram transformados pelo impacto que a gente conseguiu causar. Então a gente tem um orgulho humilde de ter construído nessa jornada até aqui, mas muito felizes por ter sempre escolhido este caminho de fazer uma comunicação muito transparente, muito objetiva, muito direta, muito clara, e colocando sempre as pessoas em primeiro lugar, sempre com essa coisa de eu te entrego valor e depois eu te peço alguma coisa em troca disso, mas antes eu quero que você aproveite isso que a gente tem aqui. A gente usou muitas coisas bacanas que ficaram conhecidas aí pela nossa maneira de fazer marketing, pela nossa maneira de divulgar os nossos produtos. A gente inventou uma nova palavra, a gente brinca com a palavra knowledge em inglês, de conhecimento. A gente tirou o K dessa palavra e criou uma palavra chamada knowledge, que a gente chama de educação do agora, né? A gente aqui na Startse, o que conta hoje de verdade é essa educação do agora. É a educação de, o que aconteceu há 5 anos atrás é muito legal, mas o mundo muda tão rápido que aquilo lá atrás ficou, aquilo lá que já quase não serve mais para nada. Sabe o que aconteceu ontem? E isso é o tal do knowledge, essa educação que dá agora que a gente sempre busca, e sobre esses pilares é o que a gente faz todo o nosso trabalho de comunicação e de venda, enfim. Então, é um pouco desse caminho, dessa trajetória que nos trouxe até aqui. Eu uso também muito a comunicação do lado pessoal, né? Gosto muito de produzir conteúdo, faço isso no LinkedIn há 10 anos, fui escolhido como das vozes mais influentes do LinkedIn, tem 5, 6 milhões de pessoas que me leem os meus posts lá todos os meses, então eu sei que ali a gente exerce uma grande influência e tem uma responsabilidade grande. Isso trouxe coisas importantes, como o reconhecimento da Abramac de participar desse hall da fama do marketing, né, que muito me orgulhou, fiquei super feliz quando Madia me deu essa notícia, né, e gosto muito de olhar as coisas sobre essa perspectiva de como que daqui a gente consegue avançar, influenciar mais e como que o marketing, a influência, a comunicação conseguem abrir portas, né? Hoje a Startse está espalhada no mundo inteiro, a gente tem escritórios em vários lugares do mundo, a gente se relaciona com os principais empreendedores, desde o fundador da Tesla, Waze, os grandes nomes das academias mundo afora. E, de novo, a Startse é sempre muito bem reconhecida, e muito bem falada lá fora. E eu acho que, para encerrar aqui, contar um último detalhe importante dessa história, eu acho que a grande sacada da Startse, que eu posso chamar de uma jogada de marketing, mas que é muito verdadeira, como tem que ser o marketing, né? Foi a criação do nosso nome. A palavra Startse, ela tem um S no segundo S maiúsculo ali, que foi colocado ali de propósito, que ela quer dizer, você tem que startar, você tem que começar, você tem que evoluir, você tem que avançar, e ninguém pode fazer isso por você. O que a gente pode fazer é te dar os estímulos corretos, mas quem tem que ir aí dentro apertar o botãozinho é você. Então, Startse é muito mais que uma marca, um logo, um manifesto que diz assim, cara, você pode fazer mais, você pode ser melhor, você pode avançar, você pode conseguir atingir o que você quiser, desde que você queira isso de verdade, desde que você pressione esse botãozinho que aí dentro, desde que você starte-se para um novo começo.
Então, esse é um pouco da nossa jornada, da nossa história, né? E eu gosto muito de contar isso, que eu acho que isso inspira, isso motiva as pessoas também a acreditarem que, mesmo que você tenha nascido no interior, mesmo que tenha um monte de dificuldade, mesmo que tenha sido uma jornada difícil, se você for persistente, dá para chegar aonde você quer. Definir marketing aqui na minha vida, na minha história, sobre a minha visão, é um ponto, a gente olha para isso como algo que está sempre em movimento e transformação, né? O marketing para mim sempre foi fundamental e necessário para qualquer coisa. Eu acho que desde o momento que a gente se relaciona com alguém, a gente já está usando uma técnica para fazer algum tipo de convencimento, para se vender, para se mostrar. E as pessoas que não entendem isso, ou que não utilizam o marketing da maneira correta, ou as técnicas, elas estão perdendo um grande espaço. É igual ser vendedor, né? Eu digo que pô, todo mundo é vendedor, todo mundo se vende o tempo todo. E todo mundo faz propaganda de si o tempo todo, né? Todo mundo se mostra sempre. Então, o marketing, na minha história, teve uma importância fundamental, porque tudo que foi feito aqui foi feito e potencializado, porque a gente conseguiu mostrar isso de um jeito bacana, conseguiu contar essa história de uma maneira incrível. E, pessoalmente, eu cheguei a lugares onde eu jamais poderia imaginar, usando o marketing, usando os conhecimentos, usando as conexões. Então, o marketing, para mim, ele é quase que uma mola propulsora que leva tanto pessoas e carreiras para um outro nível. Então, eu acho que ninguém pode ignorar o poder do marketing. Todo mundo devia ser um pouquinho marqueteiro, como eu disse lá atrás. Todo mundo sabe um pouquinho de direito, mas todo mundo precisa saber muito de marketing, porque isso está presente na nossa vida o tempo todo. Na minha visão, o marketing, ele, né, assim como o mundo, ele muda muito rápido, né? A gente vê mudanças radicais quando a gente olha os caminhos pelos quais o marketing se desenvolve. Claro que fundamentos importantes, eles serão sempre levados em consideração, mas as plataformas, elas mudam o tempo todo, né? A gente viu uma mudança gigantesca quando apareceram as redes sociais, que levaram quase todo o dinheiro da propaganda, todo mundo teve que se digitalizar, aprender a fazer diferente. Agora a gente está vendo uma grande mudança também, onde Facebook e Google começam a perder o monopólio que eles tinham da propaganda digital, e esse dinheiro ele começa a ir para retail media, né? Os grandes varejistas estão sendo agora os grandes anunciantes, estão sendo os grandes provedores, né, de anúncios. Então a gente já tem que reaprender de novo a usar as técnicas e olhar para o marketing de uma outra maneira. E eu acho que a gente está entrando agora numa nova era, que é a era da inteligência artificial. De fato, esse negócio chegou para ficar presente na nossa vida, todo mundo conseguiu já brincar um pouquinho com esse algoritmo, todo mundo sabe a potência disso, e é fato que muitas carreiras, profissões e coisas que a gente faz vão ser afetadas de uma maneira profunda por conta dessa nova tecnologia. E aí a gente tem uma escolha para fazer. Como bons marqueteiros, a gente vai saber fazer bem essa escolha. A gente pode olhar para isso como uma grande ameaça ou como uma grande oportunidade. E a gente vai olhar para isso como uma grande oportunidade de se potencializar, de fazer mais com menos, de crescer, de acelerar, de avançar e de encontrar a próxima fronteira para continuar sendo relevante, para continuar mostrando aquilo que a gente tem de bom. Uma organização como a Academia Brasileira de Marketing, ela é fundamental para nos balizar, para colocar o marketing no lugar certo, para mostrar o valor que isso tem, né, para a economia, para mostrar o quanto é importante se fazer um marketing correto, ético, cada vez mais inteligente, cada vez mais tech, cada vez mais digital, né, e seja como for daqui para frente. O mais importante é valorizar esse profissional que faz tanta diferença no mundo, reconhecer as pessoas que criaram essas bases do que é um marketing hoje no Brasil. Eu fico encantado quando eu vejo as maravilhosas sacadas, quando a gente percebe como é feito com inteligência, como as pessoas usam caminhos e vias alternativas que ninguém tinha pensado, como uma campanha de marketing, ela é quase como uma obra de arte. Você fica olhando aqui e fala, cara, como é que conseguiram fazer? Olha que coisa linda. Então, é esse reconhecimento do trabalho intelectual dessas pessoas ali acopladas numa academia brasileira de marketing faz muito sentido, porque de fato me remete muito àquela coisa da Academia Brasileira de Letras, né? Muitas peças de marketing elas são tão incríveis e tão bacanas que deveriam quase que ser chamadas de obras de arte mesmo, e essas pessoas têm que ter o reconhecimento pela qualidade do trabalho que fazem,
pela maneira ética e moral como faz o seu trabalho. Então, o Brasil ele é um país de multicultural, multifacetas, e o nosso marketing ele representa isso, e acho que ali os membros do Hall da Fama, de novo, que eu sinto muito orgulho de ter sido incluído, mostram muito disso. É tanto profissional bacana, é tanta gente boa, é tanta gente incrível que fez coisas maravilhosas que realmente você se sente orgulhoso de viver na mesma época que essas pessoas. E aí aqui eu aproveito para agradecer o Francisco Madia pelo convite, pelo trabalho também pioneiro de ter feito a criação disso lá atrás. Tive muita satisfação, como eu disse, de aprender muito com a Soloni, minha amiga lá de trás, que me acolheu lá quando eu era um estagiário, que me ensinou muito. Fico muito feliz de poder me relacionar e ter um contato próximo com outros grandes marqueteiros, poxa, João Branco, Nizam Guanais. Então, são pessoas incríveis que, de alguma maneira, com que eu consegui criar laços e estar próximos, e são grandes mestres que nos ensinam a fazer um marketing ainda melhor e ainda mais bacana do que a gente já fez até hoje.